Deus, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Graças e paz, irmãos. Amém. Hoje é dia de banquete, né? Santa Ceia do Senhor. Especial. Hoje pela manhã, a data foi importante. Tivemos o café da manhã hoje. Hoje não pude comparecer, tive um compromisso e na diária. Mas enfim, hoje eu sinto falta, né? Hoje falta um dia. Os irmãos teve tolerar. Irmãos, essa semana a gente passou um período muito turbulento, né? Muito complicado. Domingo passado, tivemos uma perda no meio cristão que trouxe um impacto na vida de muitos pastores, muitos líderes, um pastor influente do meio secular, e acabou dando cabo da própria vida, né? E ontem também tivemos outra perda, figura que todos conhecem. A igreja está no mundo. Quando você é luz e sal, é porque a luz tem uma finalidade e o sal tem outra finalidade. A luz, a lâmpada, ela não ilumina por ela mesma. Para que ela tenha luz, o que precisa? Corrente elétrica para gerar energia. E o sal, ele só tempera se ele dissolver. Algum sal ele tempera alguma coisa se ele ficar íntegro. Ou seja, o que a gente aprende com isso? Que não sou eu, mas Cristo quem vive em mim. Então, rapidamente, irmãos, quero fazer uma reflexão. Gideão. Quem foi Gideão? Um homem diferenciado, porém altamente complexado. Olha suas Bíblias, seus Juízes, capítulo 6. Olha Gideão onde estava. O chamamento de Gideão, capítulo 6, versículo 11. Então veio o Senhor, o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o pai de Gideão. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo do lagar. Lagar é o lugar onde a gente malha o trigo. O que é o lagar? Lagar é um lugar, é uma ferramenta, um instrumento que você põe para você amassar uvas. O que Gideão estava malhando trigo no lagar? Lagar é um lugar de provação, porque lagar é onde você tira o sumo da fruta. Pelos frutos os conhecereis, porém o fruto não para só no fruto. O que o fruto gera? O sumo, o suco. E ainda assim ele gera alguma coisa a mais, que é o que? A semente. Porque através da semente ela vai produzir mais. Mas quando os anjos do Senhor veio aqui com Gideão, onde Gideão estava? Malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de malhar trigo. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Israel foi cativo. Então, toda vez que Israel entrava numa batalha, eles venciam. Porém, a desobediência, o que fazia com o povo de Israel? Fazia com que a bênção se afastasse dele. Deus se afastava dele. Porém, Deus não o abandonava totalmente, porque toda vez
que o povo de Israel clamava ao Senhor, o que o Senhor fazia? Através da oração de um justo, Deus atende a oração de todo um povo. Respondeu-lhe: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: olha a época dos pais dele, não nos fez o Senhor subir do Egito? Quando você tem um chamado, e através desse chamado Deus exerce a luz para iluminar o caminho na sua família, no seu trabalho, entre os seus amigos, entre a sua parentela, na vizinhança, você é o sal que vai temperar. Porém aquilo não vai prevalecer, porque não será você, mas o Cristo que habita em você. Então quando o anjo do Senhor vem ter com Gideão está onde? Malhando o trigo no lagar. Lagar é aquela prensa. Então você põe a juba lá, o que acontece com os servos? Eles vão para o lagar e começam a pisar. Através dessa prensa, o que acontece com a fruta? Ela sai no sumo. Porém, lagar não é um lugar onde você malha trigo, e sim uva. Só que muitas das vezes você está deslocado com seus problemas na sua vida e você não consegue entender. Eu estou no lagar. Lagar é lugar de quê? De prensa. O prensa, o que eu entendo como uma prensa? É lugar de provação. Aonde você está sendo prensado? Aonde eu estou sendo prensado? Três características de três coisas que a Bíblia sempre traz para a gente, para nortear. Primeiro deles, a uva, porque simboliza o quê? O sangue. Mas antes do sangue tem o vinho. A uva precisa do quê? Ser prensada, amassada. Segundo, o trigo. Para virar pão, o que tem que acontecer com o trigo? Tem que ser moído. Só que lagar não é lugar de malhar trigo, e sim uva. E tem uma terceira constante que na Bíblia sempre nos orienta, que é a azeitona, porque vai produzir o quê? O azeite. E como é que você faz o azeite? Se não através do instrumento de imprensa também. Percebeu? Quando Gideão está olhando que o problema do povo de Israel naquele lugar, os midianitas, tudo que a gente planta aqui, tudo que a gente faz, esse povo incircunciso vem aqui e rouba, faz arruaça nesse lugar. E de repente, quando vou ter com o Senhor, ou o Senhor antes do Senhor vem ter comigo, eu me sinto altamente incapacitado. Porque o que Gideão fala? Senhor, como pode o Senhor atentar para a petição do nosso povo, se nós passamos essa peleja, essa dificuldade? Ele estava fugindo dos midianitas. Agora lagar é lugar de quê? De provação. Porém não é lugar de você de malhar o trigo. E por que você está malhando o trigo no lugar onde você deve malhar ou pisar na uva? Porque você muitas das vezes utiliza subterfúgio. Porque o mundo te conduz para o mal. Quando você tem a prensa que a uva traz, a compressão do trigo, e você tem aquela prensa também através da azeitona, você tem o azeite, você tem o pão e você tem o que? O vinho. E o que isso representa na nossa vida? Tudo, todas elas precisam ser quebrantadas, esmagadas. Ah, João, é só quebrar? Não. Porque quebrar ainda vai ficar nela contido algum aspecto daquilo. Quando você esmaga, o que acontece com a uva? Você olhando para o vinho, você sabe que aquilo daqui saiu da uva? Você não conhece o que é uva, mas você está olhando o vinho, não dá para identificar. Quando você olha o azeite, a densidade do azeite, e você olha uma oliva, uma oliveira, você consegue identificar que existia uma azeitona ali, sem ter conhecido? Quando você olha o pão, e você olha para o trigo, aquele pão, você sabe que através desse trigo, aquele formato tinha até chegar no pão? O que você entende disso? Que quando o anjo do Senhor vem ter contigo, de encontro à sua expectativa, às suas petições, você tem que perceber aonde você está malhando
a essência da coisa que te dá graça. Porque quando fala assim, provai e vede que o Senhor é bom, ou seja, nós temos que provar. O que é provar e ver que o Senhor é bom? Se isso daquilo tiver substância e realidade na nossa vida. Gideão chegou, o anjo chegou, ele tomou um susto, e de repente ele está malhando trigo. Mas ele está fazendo, por que ele está malhando trigo no lagar? Se era lugar de amassar uvas? Porque ele estava escondendo dos midianitas. E o que o anjo do céu falou para ele? Homem, vá, mente. Olha, o homem está correndo dos outros. Que coragem é essa? Se você está correndo da briga, se eu estou correndo da briga. E o que o anjo do céu falou para ele? Homem, vá, mente. O que eu aprendo com Gideão nesse momento? Que tem luta que você não aguenta sozinho, tem combate que você não vai encarar sozinho. Porém, existe alguém que está habitando em você e que através da força que ele vai manifestar na sua vida, que vai fazer com que você crie mais um senso de realidade. Porque quando o anjo do Senhor falou isso para ele, o que aconteceu? Ele falou: mas como posso eu? Se a tribo a qual pertenço em Israel é a menor de todas, e da minha casa eu sou o menor, eu sou dos últimos, que talento eu tenho? Gideão, um homem chamado, porém quando ele está no lugar que muitas das vezes vai suplantar a perspectiva da realidade, que ele vai preparar com a realização de Deus salvar aquele povo, através dele o que vai acontecer? Outras pessoas irão ver a glória se manifesta. Então quando Gideão ele é chamado, ele identifica o propósito. E o anjo fala para ele: olha só, Deus ouviu a tua petição. Faz o seguinte: Israel terá vitória por conta de um justo. Vamos na sua casa, está tendo problema? Na minha casa está tendo problema? Através de um justo, Deus realiza o milagre. E o que aconteceu para cortar a história? Gideão recebeu e foi incumbido dessa missão. Olha só, eu não estou nem assim, mas você é o anjo do Senhor, né? Mas faz o seguinte: eu não estou acreditando muito nisso não. Se for mesmo de Deus, permita-me que eu vá na minha casa rapidamente buscar a oferta que eu tenho para oferecer a ti. E o que o anjo do Senhor falou para ele? Que assim seja. Diz a passagem, depois o Simão volta a lida, que ele foi, preparou as ofertas lá e trouxe. E quando chegou, ele colocou diante de uma pedra, e o anjo do Senhor decretou, que o negócio virou fogo e subiu ao céu. Selou. Porém, a missão de Gideão estava apenas começando. O homem é valente, porém ele está malhando trigo no lagar. Só que não está malhando o trigo, porque lagar é lugar de malhar trigo, é lugar de provação. Então ele está sendo prensado. Então ele recebe a missão. Qual é a missão? Esses midianitas, todos esses povos aí, não vão subsistir contra o meu povo. Meu povo entrou em desobediência e rebeldia, porém, através da oração de um justo, Deus fará um milagre. E o que aconteceu? A passagem que todos conhecemos: 32 mil se levantaram, 32 mil homens para combater. É um exército, não é? Agora imagina o exército dos midianitas, que eram muito maiores e forjados no calor da guerra. Porém, Gideão, convite daquela missão, a quantidade de homens. Aí ele falou assim: olhou aquela multidão, 32 mil. Só que Deus falou assim: Gideão, vem cá, não é esse efetivo todo não. Faz o seguinte: chega no exército, nesse povo, todos os israelitas, e fala para eles: todos aqueles que têm dúvida no seu coração, de que não tem coragem ou força, ousadia para ir para a guerra, pode voltar para casa, que Deus já os libera daqui. E diz a passagem que dos 32 mil, 10 mil foi nessa guerra. Você acha que está numa batalha, que você vai conseguir vencer, vai guerrear, que você é forte, que é isso e aquilo? Quando nós somos colocados diante da parede, e aí você corre para o lagar, aí você leva, não, lagar é lugar de pisar trigo, lagar é lugar onde eu piso o quê? Uva. A uva é o sangue, o trigo é o quê? É o pão. Quando ele decreta, 10 mil voltam, e ficam quanto? 22.
O que Deus falou para Gideão? Gideão, esse exército ainda está muito grande. Nós somos um povo oprimido. Eles, todas as plantações, tudo que nós fazemos aqui em Israel, eles vêm, tomam tudo, destroem e faz arruaça no meio do nosso povo. Como que não vão conseguir ir para um combate e achar que 22 mil homens ainda é pouco? Tem muito aí daí. E qual foi a seleção que Deus fez? Autorizando Gideão a fazer. Faz o seguinte: todo aquele vai até o rio, depois de um dia de treinamento, vai até o rio, e na beira do rio o que você faz? Todo homem que abaixar e for tomar a água do rio, e aquele que levar a mão até a boca com a água, esse você separa. O restante você bota para o outro lado. E diz a passagem que desses 22 mil, o que aconteceu? Só sobraram quanto? 300. Você acha que você está no meio dos 300 ou dos 22 mil? Eu acho que eu estou onde? Irmão, o lugar, lagar não é o lugar de você malhar trigo. Porém, o sofrimento vem na nossa vida de maneira tão forte, tão grande, que você muitas das vezes não resiste. Quantos homens de Deus? Elias, um homem poderoso, e de repente ele está na caverna. Davi, correndo de Golias, enfrenta o gigante, enfrenta o leão, enfrenta o urso, enfrenta isso, exército, toda a batalha ganhava. De repente Saul batia lá e ele ficava desesperado. Onde estava Davi? Quando você malha trigo, você está malhando o que? Exatamente. Porque você está na tendência de você chegar na carne, no pão. O pão vivo que desceu do céu, ele é a essência de você o quê? Ter a consequência de um ato de realização que Deus faz com você ser convencido dessa novidade de vida. Porém, essa novidade de vida ela precisa de um fôlego. E que fôlego é essa? Através do que é da uva. Então, no lagar, quando você malha a uva, o que você faz? Você faz derramar o que? O sangue de Cristo na sua vida. Esse renovo que a Santa Ceia do Senhor nos proporciona, vem com essa intenção de nós, periodicamente, a cada dia, nós ao chegarmos à beira do rio, não mergulharmos. Estou com muita sede, e eu mergulho naquela água dentro com todo desespero, porque você vai muito canto. Mas como você observa e vai na diplomacia e pega, e atento, e cauteloso, o que você faz com a sua vida? Você está sempre em estado de quê? De alerta. Como é que você faz isso na sua vida prática? Seus filhos, seus netos, seus parentes. Quantas pessoas aqui que é o único arrimo de família, que é a única pessoa que clama pela família há anos? Não sou eu que estou falando isso. A palavra minha não tem poder. É o reflexo do que a Bíblia traz a título de reflexão na nossa vida. Se o lagar não é lugar de você malhar trigo, o que você tem que malhar então? O vinho. E através desse vinho, ele desce como bálsamo, porque é o sangue que ele derramou na cruz, porém não derramou em vão, para que todos que viessem posterior a ele fizessem memória de quem? Dele. Porque ele tem me chamado para quê? Para uma guerra, um combate, não é? Nossa família, o que nós almejamos? O céu? E a cada dia no baixo do seu mal, não traz os gigantes para nós derrubarmos? Porém, Deus ele cativa isso em nós, porque sabemos, mesmo pequeno, mesmo muitas das vezes é nos acovardando de tantas circunstâncias, de tantos problemas, Deus nos ergue. E Deus nos erguemos a cada dia, Ele faz com que a abundante graça, a super graça, a poderosa graça venha habitar em nossas vidas.